E aí pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Hoje faremos um Mundo Seiya Reage especial, é a primeira vez que eu faço isso. Mas o Liagem Geek falou sobre Saint Seiya, falou sobre as expectativas e possibilidades sobre a saga de Zeus. E sabendo eu que esse é um tema que as pessoas gostam muito de falar, né? E a gente tá aqui por dentro de Saint Seiya todos os dias, eu resolvi fazer esse react aqui ao Liagem Geek. Eu assisti metade do vídeo. Porém, eu decidi assistir a outra metade aqui direto do React aqui no canal Mundo Seiya. Mas antes disso, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês se podem ter interesse em mais novidades sobre Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco. Se você quiser e puder, você pode se tornar membro do canal clicando em Seja Membro. Ou então, se você quiser me ajudar de maneira indireta, é só você clicar nos links do Amazon que estão aqui embaixo. Vocês podem comprar qualquer coisa no Amazon, inclusive mangás de Saint Seiya no Amazon, e você me ajuda de maneira indireta. Sem mais enrolações, vamos lá, gente. É o seguinte, né? Vamos começar com o vídeo, né? Vou dar o play aqui e a cada hora que eu ver que é necessário eu comentar, eu vou pausar o vídeo, tá bom? Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Olha só, hein? A gente precisa conversar um pouquinho sobre... Ó, pelo menos eles pesquisaram aqui que eles colocaram uma arte bem nova, né? Aquela arte do Sei da Saori ali no fundo, que é a arte que saiu no final de Next Dimension, né? O lançamento deste mangá. Nova saga, ou vão refazer o que já tinham feito? Aproveitando que os animes estão em altas, né? A cultura japonesa, os mangás... Tudo tá muito em alta ali vindo do Oriente. Vamos entender o que seria este novo mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Galera, vamos lá. A saga de Zeus. Muitos fãs de Cavaleiros aguardam a saga de Zeus. Eu vou ser bem sincero, que quando eu era mais novo eu achava, cara, a saga de Zeus vai ser um negócio, deve ser um negócio incrível. Hoje eu não sei, né? Porque a gente viu o segmento da obra de Cavaleiros. Antes dele falar, eu vou explicar por que as pessoas têm toda essa neura com saga de Zeus, né? Gente, lá atrás, lá nos anos 80, né? Foi de fato planejado que nós tivéssemos o Santuário, Poseidon, Hades e o Olimpo. Porém, com o passar do tempo, quando o mangá foi continuando, e eles decidiram, né, o editorial da Jump, junto com o Kurumada, decidiram que o arco final seria a saga de Hades. Na época, não sobrou espaço, né, não sobrou um puxadinho de roteiro para que se justificasse uma saga do Olimpo lá naquela época, né? Então isso não tinha justificativa plausível lá naquela época, né? Não tinha jeito de fazer, né? Porque o roteiro não tinha deixado brecha para isso, tá? Vamos lembrar que as Guerras Santas que acontecem em Saint Seiya é a Hades, gente, e Poseidon de vez em quando. O Olimpo nunca se envolveu. Então não é como se fosse, eles enfrentaram Poseidon porque Poseidon atacou a Terra. Agora Hades atacou a Terra, agora Zeus atacou a Terra. Não é assim que funciona, tá? Um arco do Olimpo precisa de muito mais justificativa de roteiro do que Poseidon e Hades, que foram estabelecidos na lore desde sempre, que seriam que Atena sempre enfrentava, né? Inclusive tinha Ares também, né, que Atena enfrentava, mas não foi abordado durante a série, quem sabe no futuro, né? E assim, eu sei que o fã, às vezes o fã ele tem uma mente muito infantil e ele não consegue enxergar esse ponto do roteiro, ele só quer ver brigando. Eu vi eles brigando contra Poseidon, vi brigando contra Hades, quero ver brigando contra Zeus, né? Mas quando você vai fazer o roteiro, não é assim que funciona. Inclusive esse mesmo fã, que se tiver Zeus de qualquer jeito, bota os deuses aí pra brigar de qualquer jeito, esse mesmo fã vai reclamar. E aqui o meu desânimo é bastante pela parte animada. Porque no mangá, Cavaleiros não tem o traço do Shingo Araki. Apesar de eu achar legal o traço do Kurumada, ele não me atrai. O traço do Kurumada. Eu sei que é dali que veio tudo de Cavaleiros, e respeito isso. Mas o Shingo Araki, pra mim, é o suprassumo do traço. Principalmente de Cavaleiros.
Fora as posições, a anatomia, tudo. Shigaraki, pra mim, é a vida de Cavaleiros. E o Masami Kurumada seria o cérebro. O Shigaraki é a alma. Então, gente, essa questão de idolatrar muito o Araki, né? E o Araki fez um trabalho muito bonito em Sensei, as artes dele são maravilhosas, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com colocar o Araki como o coração da coisa, né? Porque assim, nos anos 80 e 90, dezenas de mangás viraram animação e fizeram sucesso, e não precisaram do Araki para fazer sucesso. E eu diria o seguinte, o Araki fez o character design de Senseiya, mas ele desenhou pouco do anime, tá? Tem episódios muito bonitos que ele fez, mas ele estava mais focado nos filmes. A equipe do anime direto tirava, ele ficava muito focado nos filmes, né? E no anime nós tínhamos mais outros desenhistas. Você pode ver que Senseiya teve uma diversidade muito grande de desenhistas, de maneira que o Araki não fez tantos episódios assim, né? Então, quer dizer, é só os episódios do Araki que vão valer pro anime clássico também, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que participou do anime clássico, não foi só o Araki, tem a equipe da direção também, né? Então, assim, eu acho que não é legal você colocar o mérito só pro Araki, e não é legal você tirar o mérito de outros diretores que possam existir no futuro. Por que um outro diretor, um outro desenhista, né, com um estilo diferente, não possa também dar vida ao mangá de Senseiya em animação? Eu não acho que isso é impossível, eu acho que isso é bem possível, tá? Enfim. Aí a saga do Olimpo, né? O Cavaleiro do Zodíaco, ele tem uma vantagem perante os clássicos, que ele ainda está saindo a história cânone, ainda não fechou. Naruto já fechou, Yu Yu Hakusho fechou, Dragon Ball Z fechou, o Super é ruim. Então... Opa! O Cavaleiro do Zodíaco, ele tem uma possibilidade diferente desses outros, que ele pode fazer uma grande animação da saga de Zeus e arrumar o passado que foi Hades. Ele tem essa possibilidade. Arrumar o passado, se diz o Hades, o roteiro ou a animação? Porque independente de você fazer uma continuação legal, não vai apagar que Inferno Elysium teve uma animação ruim, né? Esse momento, e eu quero que vocês comentem isso seriamente, não é zoeira não, vocês sabem quando eu tô falando sério. Vocês imaginam o filme de abertura dessa saga em filme, na qualidade de Demon Slayer ou de Chainsaw? Já tivemos em 2004, né? E a galera não deu apoio, o negócio flopou. Só no Brasil, eu acho que 100 milhões bate. Ou deu 72 mil pessoas no cinema em 2004. Flop. 100 milhões. Isso, hein? Só no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, nós temos documentado que o filme do Abel foi 1.300.000, 1.400.000 aí. Claro que pode ter sido mais, um pouquinho mais, porque na época era ruim de contar, né? Você tem a Lenda do Santuário, que fez 500 mil no Brasil, 500 pessoas, tá? Espectadores. Falar em dinheiro não adianta, porque tem flutuação do câmbio em cada época, né? E você tem o live action que fez, se eu não me engano, 250 mil pessoas. Foi mais ou menos a metade. Ou foi um quarto. Agora eu não lembro se foi 125 mil ou 250 mil live action. Mas enfim. E o Prólogo do Céu, que é a abertura do Céu, em 2006. Ele chegou no Brasil em 2006. Ele fez... ele foi mais flop que o live action no Brasil. Então... Eu acho que vai muito longe. Porque aí é o momento de você coroar o fã. Você coroar o fã. Fala, você tava esperando por muito tempo um negócio bom de Cavaleiro do Zodíaco em animação. Pega esse filme, feito com o maior capricho possível. Claro, a gente depende de como é que vai ser a história. Porque é difícil ter alguma informação, mas o Masami Kurumada sempre deixou claro que ele queria Saga do Santuário, Saga de Poseidon, Saga de Hades e Céu. Era isso aí. Isso é verdade. É verdade, 100%.
ele queria mesmo a fazer o Olimpo, né? Só que para chegar na justificativa da história do Olimpo não é fácil, né? Você não pode simplesmente, que nem foi feito no Prólogo do Céu em 2004, hoje não seria aceitável. Os deuses ficaram irritados, né, e atacaram a Terra, porque vocês derrotaram Hades, né? Muito simplista para uma coisa que nunca aconteceu na história, né? Porque nós temos na lore apresentado que Poseidon e Hades sempre lutaram pela Terra, de tempo em tempo. Mas os Zeus não, o Olimpo não, o Olimpo sempre deixou a Terra quieta, né? Eu acho que esse imaginário dos fãs criado pelos filmes da Toei, né? Filme do Abel, filme da Ares, né? É um deus, então ele quer destruir a Terra, ele quer atacar a Terra. Só que não é assim que funciona no canônico. Então, o Cavaleiros ele tem uma oportunidade de atualizar o seu produto, mesmo porque o Masami Kurumada tá fazendo em tempo real esse mangá, né? Depois de muita coisa que já aconteceu. E tem a possibilidade de atualizar isso também na animação. Tirar aquela maldição de animação podre que a gente teve no Ômega, que a gente teve no Soul of Gold, que a gente teve no Santia Show e que a gente teve na Saga de Inferno e Campos Elíseos em Hades. Exorcizar esses demônios da animação podre. Zeus tem essa possibilidade. Eu acho que se a gente tivesse aqui, ó... se a gente tivesse... Eu vou falar pros irmãos Alba aqui agora. Se a gente tivesse a qualidade de Inferno e Elíseos pros últimos projetos de Sensei, a gente tava feliz da vida. Seria um sonho ir ao cinema para assistir a estreia da Saga de Zeus. Eu acho que essa é a única... Deveria ser a única ideia possível do estúdio. Cara, temos uma saga de Zeus de Cavaleiros. Cinema. Vamos apostar. E não é muito caro. 10 milhões você faz um filme fantástico de manga. Fato. Tá tudo certo. 10 milhões você faz um filme muito legal pro cinema, né? Sem risco de entrar num flop gigantesco, tá? Uma coisa é você gastar 50 milhões pra fazer um filme e flopar, né? Mas se você gasta 10 milhões ali e lucra mais ou menos ali numa estreia especial, e depois vende pro streaming, tá tudo certo. Eu apoio, tá? Só um detalhe, não tem como fazer o Zeus sem fazer o Next Dimension. Next Dimension é a história que liga, né, que justifica a futura batalha do Olimpo, a futura batalha que vai vir. Não tem como fazer um sem fazer outro, tá? Minha ideia, tá? Eu ainda vou fazer vídeo sobre isso, é que faça um filme do volume 1 de Next Dimension. O que é o volume 1 de Next Dimension? Você mostra... o Next Dimension ele começa com a batalha dos Elíseos, né? E Hades, né, olha que ele toma a porrada do Seiya, né? Ele lembra, né, que no passado o Pegasus era amigo dele, né? E aí você tem o começo de Next Dimension, né? O volume 1 de Next Dimension termina, né? Já vou spoiler aqui, se vocês não quiserem ouvir spoiler, porque às vezes vocês não conhecem a história. Ele termina com o tema de Pegasus olhando a taça, né, a água da armadura de taça que vê o futuro, né? E ele vê o Seiya na cadeira de rodas, né? Então, isso poderia ser ou o final ou o pós-créditos. E é claro que tem luta, né? Tem combates, tem o Vermeer de Griffon, tem o Suikyo de taça sendo apresentado. Você, como seria um filme, eles podem dar uma estendida em algumas coisas do roteiro, porque o volume 1 de Next Dimension foi feito de uma maneira meio problemática, tá? Não é dia de falar disso. E no pós-créditos você coloca a Athena, né? Conversando com o Shun, falando sobre salvar o Seiya. E aí você começa Next Dimension com um filme. Isso é uma boa ideia na minha visão, né? Zeus não tem jeito de fazer agora, gente. Fantástico, porque Chainsaw Man foi 4. Então, e o Demon Slayer foi 20. 10 milhões, você faz um filme e não é nada pra Toei, isso aí não é. O problema é isso. O problema é Toei. Mas não tá tendo nenhum anime de Cavaleiros, por enquanto. Então daria pra negociar com outros estúdios. Eu não sei como é que é, se os direitos estão pra sempre na Toei, não sei como é que tá o contrato. Deus te ouça, tá? Deus te ouça. A gente tá querendo que Sensei saia da Toei faz tempo. Kurumada tem variado as parcerias aí, tirou os jogos da Bandai, né? A Bandai mais que faz o jogo. Tem outra empresa chinesa fazendo boneco. Só falta tirar a animação da Toei.
tá? E eu gostaria que tirasse, sim. Eu acho que a Toei inventa moda demais, mas logo mais eu falo disso. Mas Cavaleiros provavelmente deve ser da Toei ainda. Mas Sim, saiu coisa da Toei o ano passado, a série 3D. um Cavaleiros do Estúdio Mapa. Eita. Great Agora ideas começou. don't happen in an instant. Um Futable. Num filme com a saga de Zeus. Evapo. Ó, galera, vamos conversar bastante sobre isso, que a gente gosta bastante, mas antes, imagina você transformar o seu salário em liberdade. Seu salário pode ser muito mais do que um pagamento, ele pode ser a chave da sua liberdade financeira. O Cleverson orienta famílias e empreendedores que cansaram de só sobreviver, construir ou para comprar um imóvel, pensar em aposentadoria com o Cleverson, gratuita, e ainda vai concorrer a um Pix de R$300. Então, se você quer construir a sua liberdade Quero financeira receber por e esse concorrer a merchan também. R$300, ele vai te ajudar. Vamos lá, gente. Em dezembro de 2025, os fãs de Saint Seiya terão um motivo especial para comemorar. Vai ser lançado um novo capítulo da série Saint Seiya Dam, que representa a continuação oficial e canônica do mangá original de Cavaleiros. Olha, eu vou ser bem sincero com toda a audiência, que a gente não fica mentindo fazendo personagem aqui. Eu li há muito tempo o Next Dimension, ele tava saindo. Eu não lembro de praticamente nada do Next Dimension, mas eu vou me atualizar, eu vou ler o possível do Next Dimension pra acompanhar essa saga de Zeus. Eu sei que o Next Dimension tem o Cronos, né? Se eu não me engano é o Cronos. Cronos. Enfim. Deus do tempo. É, o Deus do Tempo. Aí você tem a questão do plot do tempo, novamente. Mas tem muita coisa ruim no Next Dimension. E o Next Dimension, ele não foi pro anime. E se não foi pro anime, Então. É assim, quando o mangá sai há muito tempo e não vai pro anime, né? algo tem. Algo tem. Mas eu... Algo tem. A Toei não vai apostar em anime pra velho. A gente sabe disso faz tempo, gente. Tá? Eles não querem fazer. Eu já expliquei isso, tá? A Toei não quer gastar pra fazer anime pra gente velha, tá? Ela acha que vai flopar qualquer coisa feita pra gente velha. Todas as coisas que a Toei gastou dinheiro foram tentativas de pegar público novo. Então eles fizeram o Ômega, e o Ômega teve um orçamento bom. A animação do Ômega não é ruim, não. Apesar de eu sei que vocês dois não gostam da arte do Ômega, olha a animação do Ômega. A animação do Ômega é muito melhor que Inferno Elysius, né? É melhor que Santia Show, melhor que Soul of Gold, tá? Então assim, gastaram pra fazer a Lenda do Santuário, né? O Lenda do Santuário é lindíssimo. Gastaram pra fazer a série 3D, né? Agora, pra Santia Show Anime, que ali era 2D, né, no meio da história clássica, tentando replicar o traço Araki que eles tentaram no Santia Show, aí é duas paçoca e um pirulito, entendeu? Então assim, Toei não quer gastar pra fazer anime pra velho, gente. O plano, talvez vocês não saibam disso, porque tem que acompanhar muitas entrevistas, e eu entendo que vocês fazem vídeo de tudo, e aí obviamente que vai passar um monte de coisa batida, né? Mas o plano da Toei, de acordo com o produtor Ikezawa, que trabalhou nos projetos de Sensei, vem trabalhar desde o anime do Santia Show, é o seguinte: fazer a franquia bombar via série 3D e live action, e depois disso você vai ter um monte de gente na franquia e você pode revitalizar a série 2D, né, através de Next Dimension e outros mangás. Nós sabemos que esse era o plano, né? O Ikezawa falou que o anime 2D estava nos planos. O Ashino, que é o diretor do 3D, falou pra mim e pra outros também, né, que tinha a ideia de fazer Next Dimension, né, mas que eles precisavam que os outros projetos dessem certo. Ou seja, a Toei não quer fazer ND ou qualquer outro mangá, né, qualquer outro projeto pra nós direto, né? Então a gente só vai ter coisa da Toei pra nós se a franquia bombar primeiro. Não vai acontecer, né? Eles acham que fazer coisa pra velha é flop, porque o Prólogo do Céu flopou, né? O Lost Canvas, que foi feito fora da Toei, também flopou, né? Então o Inferno Elysius começou a cair a audiência. Então
independente, eu sei que vocês vão falar vários motivos dessas coisas terem acontecido. Eu entendo, pirataria na época, né? Eu entendo, mas pra Toei, eles olham os números. Foram feitas coisas pros fãs antigos, essas coisas floparam. Fim, é assim que eles vão pensar, né? Sem falar que o número de países que tem fã de Saint Seiya é um número limitado. Então, a Toei sempre vai estar pensando em novas audiências, em novos públicos. Eu acho que pode acontecer uma força-tarefa de ir arrumando algumas coisas com o próprio Masami. Acho que tem essa possibilidade. É normal arrumar algumas coisas ou estragar no anime, né? Mas eu... Sim, eu concordo, isso aí é boa. O final do anime do Bleach, por exemplo, teve coisa ali que foi feita meio corrido no mangá, que no anime o próprio autor ajudou o estúdio ali para dar uma arrumada. O volume 1 de Next Dimension é um volume que foi feito em 8 capítulos curtíssimos, lançados num intervalo muito grande de tempo. Pra vocês terem uma ideia, o volume 1 de Next Dimension demorou 3 anos para ficar pronto, porque eram capítulos especiais que lançavam de vez em quando, que ele juntou no volume. Depois do volume 1, aí começaram a sair as temporadas, e as temporadas tinham história mais concisa ali, né? Saía uma temporada, 7 capítulos semanais, aí parava, esperava 6 meses, voltava, né? Depois começou a piorar os hiatos, né? Porque o Kurumada voltou com outras obras dele, que ele também já terminou, tá? Mas não é dia de falar disso. Vou fazer esse esforço para me atualizar sobre o Next Dimension, porque aí a gente tem essa saga de Zeus. Eu acho que esse Dan muda um pouquinho o patamar, hein? Ó, a novidade foi confirmada pela revista japonesa Champion Red, garantindo que a franquia clássica continua com o suporte do seu criador, Masami Kurumada. O capítulo especial intitulado Saint Seiya Dan 2, a missão, terá 8 páginas totalmente coloridas, um diferencial dentro do padrão usual de mangá, que normalmente é publicado em preto e branco. Além disso, a capa da edição de dezembro também será feita por Kurumada, reforçando a relevância simbólica e a narrativa deste lançamento. A edição trará ainda uma série de conteúdos comemorativos, uma retrospectiva dos 40 anos de Saint Seiya, intitulada Memórias de Saint Seiya, além de brindes físicos como pôsteres, calendário com ilustração da capa e cartões. A publicação marca uma nova fase da franquia, unindo narrativa, celebração e produtos comemorativos. Com a continuação oficial da saga agora em andamento, a editora também anunciou novos itens comemorativos dos 40 anos na loja online da Akita Shoten. A data oficial de lançamento está prevista para o dia 19 de dezembro de 2025, consolidando este capítulo como um marco para os fãs do legado de Saint Seiya. Então, são 8 páginas, né? Eu vou ler, eu não quero nem saber. Leiam o Den e o 1 primeiro, né? Que o Den é dividido em 2. Um saiu ano passado e um saiu esse ano. Já tem o 1, tá? É basicamente pós-final de Next Dimension. Tá? É uma história curta que a gente espera que dê um puxadinho pro início da saga, tá? Mas dá uma olhada no Den 1 que saiu ano passado pra vocês lerem o Den 2 que sai agora no final do ano. Bem nada do Next Dimension, eu quero ver essas 8 páginas coloridas e tomara que seja impactante, né? Tomara que seja bem impactante. E é Cavaleiros, né, pô? A gente fez aqui, a gente tá no final da saga do Santuário de Cavaleiros, a gente fez o anime inteiro, episódio por episódio aqui no canal. E, cara, a gente gosta muito, não precisa nem falar. E Cavaleiros, ele tem essa oportunidade, novamente, de marcar, de fazer uma obra... tem o Next Dimension, como não faria muito sentido, seria o mesmo erro que aconteceu com o Prólogo do Céu, né? Você adaptou o Prólogo do Céu antes de terminar Hades. Isso aí foi um erro, mas que eu adore o Prólogo do Céu. Você fazer, igual o exemplo que eu dei, um filme desse de Cavaleiros, antes de fazer a animação do Next Dimension, é o mesmo erro. Então, o normal seria... Sim. Você adaptar o Next Dimension e aí preparar a galera para isso aqui.
Mas como hoje a gente tem as temporadas, você pode fazer o Next Dimension em temporada também. Não precisa dar aquele prá todos os episódios. Ó, só um detalhe sobre animes de Next Dimension. Que vou ter que explicar aqui. Isso eu vou até fazer um debate, né, sobre isso mais pra frente, tá? Mas o Next Dimension é uma história complicada, tá? Ele não é um arco simples, um arco novo de Sensei, onde você tem novas armaduras e novos poderes ali, novos inimigos, e aí você enfrenta esses inimigos com uma história interessante por trás. Não. Primeiro que Next Dimension são 4, 5 histórias acontecendo ao mesmo tempo, né? Com 4 subplots acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem vários pontos ali que é extremamente necessário ter lido vários pontos do mangá para você entender. O fã que terminou de assistir o anime de Hades Elysius ali em 2008, mas nunca leu o mangá, não vai entender Next Dimension, tá? Eu sou contra, Felipe do canal 1 do Ceia, sou contra animes de Next Dimension agora. Pra mim tem que refazer tudo. Já falei aqui nesse canal várias vezes. Tem que refazer tudo. Tudo no mesmo padrão visual, tá? No mesmo padrão visual, né? Dentro de um mesmo anime com o mesmo título. Desde a Guerra Galáctica, né? Passando por Arco dos Cavaleiros Negros, Arco Prata, 12 Casas, Poseidon, Hades, Next Dimension e o Olimpo, né? Tudo no mesmo anime, né? Se não fizer isso, vai dar errado, tá? Mas eu sei que não vão fazer isso, tá? Porque nós conhecemos a Toei Animation. Mas enfim. Mas a animação não pode ser podre. Se for fazer anime pra nós, pra velho, não tem dinheiro, tá? Pra nós não tem dinheiro. Tem dinheiro pra fazer maluquice aí. A Toei acabou de anunciar um investimento de 100 bilhões de ienes aí, né? Em franquias novas, em live actions pra pegar público ocidental, em animações 3D pra pegar público ocidental, né? Um monte de maluquice que eles vão fazer aí. Não tô falando de Sensei, tô falando de outras coisas, né? E o dinheiro pro fã antigo de Sensei, 2 paçoca e um pirulito. A animação tem que ser boa. E aí você pode trabalhar com filmes. Eu não sei os plots Já dentro... contratar a Hakuren, né? Então, eu não sei os plots dentro do Next Dimension. Mas se você tem um momento, claro, você tem um clímax, joga pra filme. Pra mim, joga o prólogo pra filme. Não sei, eu tô tentando ajudar. Se vocês me derem a oportunidade de ir no canal de vocês, ou vocês virem aqui pra gente falar sobre isso, eu explico por que seria legal Next Dimension em filme no começo. Tá? Tentando ajudar, é o famoso Make CDZ Great Again. Eu tô tentando visualizar um jeito em que Cavaleiros possa tomar a frente aí, um destaque que ele merece. Tudo indica que o novo... Eu sei que eu tô interrompendo demais, esse vídeo vai ficar longo pra caramba, mas nós tivemos uma oportunidade de ouro. Nós tivemos. 2015, eles hitaram com Soul of Gold. Eles conseguiram muita visualização, principalmente a China, que deu muita visualização para Sensei, Soul of Gold. E eles conseguiram um acordo com a Netflix. E a Toei pegou esse acordo, né, e usou de papel higiênico. A Toei fez cagada no projeto mais importante que tinha, que era refazer o clássico. E eu vou falar uma coisa pra vocês, não é a Netflix que culpa não, viu? Todas as escolhas criativas de Sensei 3D são da Toei Animation. A Netflix não teve culpa nenhuma. Eles poderiam usar esse patrocínio, esse contrato, né, pra refazer tudo do zero com animação boa. E eles escolheram não fazer. O mangá Sansei Den 2 Mission está ligado à saga de Zeus. Quais são os pontos que sustentam isso? O capítulo especial de 8 páginas é descrito como Sansei Den 2 Mission. Segundo Kurumada Production, essa nova fase seria o prenúncio da Guerra Celeste, saga do Olimpo que envolve Zeus. Outros sites de fãs comentam que esse mangá dá oficialmente início à tão esperada saga de Zeus. Parece que Den 2 é a parte do arco da saga de Zeus. E aí, você... O que você
Imagina nisso aí. Eu não consigo pensar em nada de Cavaleiros do Zodíaco. Não consigo criar expectativa, dadas as últimas coisas que a gente recebeu. Torço, tá? Torço pra que... Poxa, a gente tem recebido tantos animes bons. E só que Cavaleiros do Zodíaco parou no tempo, né? Parou no tempo, foi se depreciando por culpa de pessoas. E eu só torço pra que consigam fazer algo bom, né? Você revitalizar Cavaleiros do Zodíaco, melhorar, você conseguir colocar o toque de animação que a gente tem, porque nesse caso a modernidade funciona para Cavaleiros. Se você conseguir animar Cavaleiros no nível que a gente tem na animação de Chainsaw Man, de Demon Slayer, One Punch, de Jujutsu... Pra isso, você precisa largar um pouquinho o osso de tentar imitar o Araki, senão vai dar errado. Kaizen de One Punch Man, com uma One história... Punch Man é a nova temporada. Com uma história, né, coerente, que eu acho que isso daí também é um grande desafio. É um grande desafio você trazer uma história coerente e que tenha sincronia com o seu passado. Pode funcionar, mas eu não consigo criar expectativas de Cavaleiros do Zodíaco. Não consigo. Eu já falei o cronograma do sucesso aqui, tá? Adapta o Next Dimension, começa com um filme, arruma algumas coisas que são ridículas, Eu não sei se é o cavaleiro... Tem algum cavaleiro que é ridículo, não sei se é o de Câncer. Se eu fizer uma live aí, né, se vocês vierem um dia aqui no meu canal e a gente for falar disso, né, não ousem falar mal que Death Toll de Câncer é um dos melhores personagens que Masami Kurumada já criou. Mas vocês ainda não estão preparados com essa conversa. Mas tem uns negócios ridículos lá. Arruma algumas coisas, e se o Next Dimension for bem, aí você... Eu acho que eles não vão animar o Next Dimension, viu? Porque se não animou até agora, cara, é porque... Tinha que esperar o mangá acabar. Não dava pra animar antes, tá? Porque o mangá fazia hiato. Você ia fazer o quê? Ia fazer 3 episódios de Next Dimension, esperar 5 anos pra fazer mais um? O momento de animar Next Dimension é agora. É agora que é pra animar Next Dimension. Só que como os projetos anteriores floparam, eu acho que agora não sai. Mas vamos ver. Não deve... Eles não estão vendo um retorno Lógico, né? Exatamente. Pra mim é óbvio isso. Mas aí você pode pegar alguns exemplos de mangás, né? É que aí você extrai a história, né? Você arrumar a história é muito mais difícil que você arrumar traço. Por isso que, por exemplo, o mangá do Demon Slayer não é essa beleza toda, mas a história é aquela lá. O mangá do Tojima também não é aquela coisa incrível, mas a história tá lá. É isso. Você arrumar a história é mais difícil do que arrumar um traço e desenvolver uma animação. Vamos ver o que eles estão planejando. Tem um anime, né, que tá pra ser anunciado nessa mesma semana aí de dezembro, que é aqui no aniversário de 40 anos de Cavaleiros, que é o Re-Rise of Poseidon. Só mais um Red Pill aqui pra vocês. É alarme falso. Aparentemente era alarme falso, tá? Eles colocaram um tag de anime no site da editora. Aí os fãs ficaram eufóricos. Eles tiraram a tag de anime. Tem um site também que está registrado no mesmo servidor que é registrado os outros sites de Cavaleiros, de sshop.com, que é Re-Rise of Poseidon. Só que aparentemente não tem nada a ver, tá? Não foi anunciado na Champion Red de novembro, nem na Tamashii Nations. A Champion Red de dezembro também não falou nada de anúncio de anime de Re-Rise ali. Então, pode esquecer. O anime de Re-Rise também é pra gente velha. Eles não vão fazer. Pra eles fazerem esses animes aí, primeiro tem que bombar a franquia. É assim que eles entendem, tá? O entendimento deles tá certo? Talvez não. Mas é assim que eles pensam. Não vai ter. Vamos ver como é que vai ser essa animação. Com muito medo. Eu vou com mais medo assistir essa animação do que ver Jogo dos Santos. Nossa! Pode ter certeza, cara. Se tiver anime de Rise of Poseidon, vai ser o orçamento de Soul of Gold aí, cara. Entendeu? Não vai ser orçamento alto, mas não vai. Eles não vão fazer, não vão gastar dinheiro com a gente. Já expliquei. Não se gasta dinheiro com o público velho. Mas é muito medo. Você liga, você treme pra ligar. Difícil isso aí, hein? Então, qual que dá mais medo? Pra dar play, tá até treme. Eles querem revitalizar a franquia com gente nova, né? Qual que é o jeito que eles querem fazer isso? Né? Maluquice, ideia
maluca de ocidentalização, né? Mudança de roteiro, outro formato, 3D, live action. Qual que é o certo? Refaz o original com a tecnologia de hoje. É o certo, mas eles não querem fazer. Mas quem sabe, Por isso que tem que sair da Toei. né? É uma bela animação e a gente tem aí um retorno triunfal e decente. Não precisa ser 10/10, né? Ninguém tá pedindo outro Demon Slayer, nem nada. Mas decente. Do que Cavaleiros merece, acho que esse é o ideal. Eu acho Santos na Série A. Que resgate a essência. É, que fique na Série A, né? Que assim, que a gente consiga sentir a essência, sabe? Que a gente olhe e fala, putz, aqui tem Cavaleiros. E assim, um exemplo, não precisa desenvolver trilha sonora. Usa a antiga. Não inventa trilha. Se quiser. O problema é que eles não podem. Na verdade, eles podem, mas a Toei não é dona 100% dessa trilha. Eles têm que pagar outro. Então eles preferem fazer a deles, porque eles não conseguem usar essas. Isso aí é lamentável mesmo. Dá aquela atualizadinha, mas não inventa trilha sonora nova, trilha sonora antiga. Os fãs vão adorar. É verdade. Bom, galera, e aí? O que vocês acharam disso? Coloquem nos comentários a opinião de vocês. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Bom, gente, tá aí o react no canal Linhagem Geek, tá? Não tem nada de reiterismo aí. É claro que eles são um canal que não vai focar só em Sensei, então tem um monte de coisa que eles não vão saber, né? Por isso que eu gostaria, né, me proponho a que eles venham aqui fazer uma live comigo, ou que eu vá lá, né? Eu já fui no Heróis e Mais falar de Cavaleiros na época do filme, na época do live action também. E eu gostaria, né, de explicar um tanto de coisa que infelizmente tem que ficar bem por dentro, né? O marketing é péssimo, tem coisa que eles anunciam em revista no Japão, que sai ali no rodapé da revista ali, e aí infelizmente a informação não chega no grande público, tá? Eu acho que a comunicação dos japoneses é horrível em relação a essa franquia, tá? E aí a gente tem que ficar aqui fazendo um trabalho de formiguinha aqui na internet, né? E se Next Dimension um dia sair anime sem remake, vai ser um inferno na terra nessa internet, né? Porque infelizmente muita gente não vai entender Next Dimension por conta da mentalidade do imaginário do anime que ainda existe na cabeça das pessoas, que atrapalha o entendimento. Infelizmente Next Dimension, como é uma história muito complicada, precisa ter lido o mangá e fixado bastante as informações do mangá, né? Por isso que seria mais interessante refazer a história desde o zero, né? Desde o começo, né? Faz tudo e aí você cria um novo imaginário para as pessoas, né? Aí sim as pessoas vão entender Next Dimension melhor, né? E não vai ser uma guerra. Mas se um dia Next Dimension for animado antes de um remake fiel ao mangá, né? E quando eu digo fiel, gente, não tô nem falando quadro a quadro fiel. Eu tô falando com a história fiel, o roteiro fiel, né? Se você tiver extensão de cena, extensão de luta, isso não descaracteriza a história, tá? Mas se um dia Next Dimension for animado sem o remake, né? Eu tô pronto pra briga. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do react e espero que chegue até eles, né? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.